Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais um vídeo, para mais uma lição abençoada. Queremos desde já agradecer primeiramente ao nosso Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor e por tudo aquilo que Ele tem nos concedido para que viéssemos estar aqui juntos para aprender a palavra do Senhor. Também quero fazer menção de todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma toda especial. E peço a você, curta, compartilhe e comente ainda mais os nossos vídeos, pois isso é importante para o nosso crescimento. E por fim, faço o convite, fique conosco até o término deste vídeo, porque de certo vai ser uma bênção para você. Glória a Deus, então vamos aqui para a lição de número 9 com o tema A oração do fariseu e do publicano. O texto do dia diz o seguinte: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículo de número 14. A síntese da lição diz o seguinte: na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina preciosas lições através das orações desses personagens. Justificação, misericórdia divina, coração sincero e o valor da humildade são alguns dos temas abordados. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo de número 14. Na verdade, esse texto bíblico trata sobre a parábola do fariseu e do publicano, bem como uma introdução para que possamos entender da melhor maneira possível esta lição. É importante nós termos em mente o primeiro ponto de que aqui Cristo, como um ensinador por excelência, ele vai fazer o uso de uma parábola. Cristo vai fazer o uso de uma história para ensinar quem o está escutando a respeito da oração. E nessa parábola Cristo usa dois personagens, o personagem fariseu e o publicano. Nós veremos que tanto o fariseu quanto o publicano, eles são, podemos assim dizer, pessoas diferentes, sobretudo no que diz respeito ao momento em que eles sobem a orar diante do Senhor. Por isso nós podemos dizer que o fariseu, diante da sua oração no término, nós podemos dizer que o fariseu saiu imerso ainda mais no pecado, enquanto que o publicano ele foi justificado pelos seus pecados. E o fariseu também, ele era um adorador de si mesmo e descomprometido com Deus, ao passo que o publicano ele era consciente da sua condição de pecado e não merecia a misericórdia divina. Ele achava que ele não merecia a misericórdia divina. Então aqui, como uma introdução, nós vemos que as atitudes do fariseu e do publicano são atitudes diferentes um do outro quando eles vão subir a orar para buscar a Deus. E é sobre isso e muito mais que nós vamos estar aqui aprendendo nesta lição abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus, então vamos iniciar aqui com o nosso primeiro tópico, a oração do fariseu. Bom, aqui no versículo 9, onde vai iniciar a parábola que Jesus conta, de início, Cristo ele vai mostrar a razão porque ele conta essa história. E no versículo 9, deixo aqui em que Jesus diz o seguinte: em que crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então perceba que nessa frase nós vemos o motivo porque Cristo conta esta parábola. Crendo que eles eram justos e desprezavam os outros. Eram essas atitudes que eles tinham que Jesus vai combater. Então aqui nós vemos que de imediato Cristo ele está condenando pelo menos dois pecados. O primeiro pecado é da confiança indevida em si mesmo, a confiança exagerada em si mesmo. O segundo pecado que Cristo condena aqui nesta parábola do fariseu e do publicano é o orgulho em desprezar os outros. Nesse sentido, eu quero aqui fazer menção do termo desprezar que está contido lá no versículo de número 9, onde esse desprezar é um verbo que revela um egoísmo. Esse desprezar revela um egoísmo religioso
repulsivo em que Cristo, justamente por isso, ele vai tentar combater aqui nessa parábola. Bem, feita essa introdução sobre a parábola que Jesus conta aqui em Lucas capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14, e aí quando nós chegamos no versículo 10, Cristo vai dizer que 2 homens, eles subiram ao templo a orar. Um era o fariseu e o outro era publicano. E a partir de então, do versículo 11 até o versículo 14, Cristo vai constatar as formas em que eles oraram diante do nosso Deus. E no versículo 11 ele vai iniciar sobre o fariseu. E no versículo 11 nós temos aqui uma frase interessante que faço questão de citar, que é a seguinte: o fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Esta frase final, não sou como os demais homens, aponta as falhas que o fariseu olha nos outros e não olha em si mesmo. Então perceba que diante dessa frase nós percebemos que o fariseu ele não mostra as suas imperfeições diante de Deus. Todavia, ele mostra o pecado que as outras pessoas possuem, pois o fariseu achava que ele era mais santo do que os outros e por isso ele fazia questão de dizer: não sou como os demais homens. Mas nós sabemos que no fundo, o fariseu é tão humano como qualquer um de nós, que possui falhas, que possui erros. Mas ele, por esse egoísmo exacerbado, por essa confiança em si mesmo e por esse orgulho que o destruía, fazia com que ele achava que ele era melhor do que os demais. Então, diante disso, nós podemos perceber que o fariseu achava que pelos seus poucos pecados ele era mais santo do que todos os outros. E nessa frase isso fica bastante perceptível. Só que é interessante nós vermos que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento e especificamente em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo vai contrastar esta ideia dizendo o seguinte, em que ele, o próprio apóstolo Paulo, ele era o maior dos pecadores. Agora, se o próprio apóstolo Paulo fala que é o maior dos pecadores, então o que diria então o dos fariseus? Mas nós sabemos que os fariseus não se achavam assim, pois eles se achavam mais santos do que qualquer um outro. E agora, chegando em um outro pecado, em um outro erro que os fariseus cometem, nós podemos dizer sobre a glorificação do eu. Podemos dizer sobre em que eles se autoglorificavam. E aí nós podemos perceber que a oração do fariseu, ele contém aproximadamente 3 dezenas de palavras. E nessas 3 dezenas de palavras aproximadamente, o fariseu vai se autopromover 7 vezes. 7 vezes ele vai se autopromover. E usando as palavras, por exemplo, não sou como os demais, não roubo, não sou injusto, não adultero, não sou como publicano, jejuo e dou os dízimos. Então, com essas palavras, o fariseu ele se mostrava diante de Deus em oração. Então perceba que quando o fariseu vai se apresentar a Deus em oração, ele não vai buscando o próprio perdão pelos seus pecados, mas vai tentando se vangloriar, tentando se gloriar diante do Senhor. E por intermédio dessas palavras, nós vemos que é justamente isso o que acontece. Glória a Deus por isso. Agora, prosseguindo nessa oração do fariseu, nós podemos perceber que também o fariseu ele ora como qualquer judeu devoto. E de que forma um judeu devoto orava nesta época, Rafael? O judeu orava de pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada. Mas eu quero que você perceba o seguinte, que não era de estar em pé se ele estava com os braços erguidos ou a cabeça levantada que Cristo vai condenar a sua oração. Muito pelo contrário, o que Cristo vai condenar é justamente o fato da motivação em que o fariseu se apresenta diante do Senhor para orar. É essa motivação que Cristo está tentando combater. Nesse sentido, eu quero deixar aqui mais ou menos 4 pontos em que nós podemos citar essa motivação estando um pouco desassociada da vontade do Senhor. Primeiro, na oração do fariseu, o centro da oração do fariseu é o que ele faz
e não é aquilo que Deus pode fazer pela sua vida, mas o centro da oração é o que Ele faz. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu não adultero, eu não sou injusto, eu não sou como um publicano ou coisas parecidas. Segundo, na oração ele mostra quem ele é, ou seja, quem eu sou. Eu não sou um pecador, eu não roubo, eu não sou como as demais pessoas. Terceiro ponto, não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade, nem da humilde dependência de Deus. Exatamente isso, pois quando ele olha para a sua condição, ele faz questão de não olhar para Deus e, portanto, se acha independente do Senhor. E, por fim, as palavras do fariseu vão destacar as obras excelentes, como ele excedia o jejum prescrito na lei e excedia o dízimo normatizado pela lei. Em outras palavras, diante do seu jejum e diante do seu dízimo que ele dava, ele achava-se um pouco acima dos demais. Então, essa oração do fariseu é que Cristo vai condenar, é as motivações que o leva a orar. Glória a Deus, e vamos aqui para o segundo tópico, a oração do publicano. Então, perceba que no primeiro tópico nós fizemos uma breve análise sobre a oração do fariseu e agora vamos fazer uma análise sobre a oração do publicano, que se encontra somente no versículo de número 13 do capítulo 18 do livro do evangelista Lucas. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é a seguinte: quem eram os publicanos? Quem eram os publicanos? Pois bem, os publicanos eles geralmente eram cobradores de impostos que trabalhavam para os romanos. Os judeus os consideravam traidores porque cobravam os impostos para a nação que os oprimia. Então perceba que os publicanos eles eram cobradores de impostos que trabalhavam para a nação que oprimia Israel, que no caso era Roma. E diante disso, é por isso, melhor dizendo, que os judeus viam os cobradores de impostos, os publicanos, como verdadeiros traidores, como as pessoas que nós não queríamos manter um contato com eles. Tanto é verdade que em Mateus capítulo 9, versículo 10 e versículo 11, os publicanos eles eram classificados como pecadores. E em Mateus capítulo 21 e versículo 31, eles eram também classificados como pagãos e as meretrizes. Então perceba que o publicano ele não era muito bem visto nos tempos de Jesus, justamente por ele ter essa característica de ser um cobrador de impostos e que aos olhos dos judeus eles eram considerados como que traidores. Tanto é verdade, ou melhor dizendo, é tão interessante a história dos publicanos no Novo Testamento que existem dois publicanos que se destacam no Novo Testamento, onde temos Mateus, que se tornou um discípulo de Cristo, e Zaqueu, conhecemos também a história deles. Eles são os dois publicanos mais conhecidos do Novo Testamento e se tornaram um exemplo de pessoas que tinham tudo para dar errado, mas deram certo quando Cristo os chamou para realizar uma grande obra, quando eles aceitaram aquilo que Cristo estava ofertando, que era a salvação eterna. Agora perceba também que tanto o fariseu quanto o publicano, eles oravam sozinhos. É interessante, pois no versículo de número 13, a Bíblia Sagrada vai dizer que o publicano, porém, estando em pé de longe, então de longe significa que ele estava sozinho, o publicano se encontrava sozinho. Só que isso também acontece com o fariseu, mas existe uma diferença clara nessas atitudes de ambos. Por quê? Porque o fariseu, ele se mantinha isolado para não se contaminar com as imperfeições, com os pecados dos outros, ao passo que o publicano ele fica de longe, pois ele não se achava digno de estar no templo juntamente com as outras pessoas orando e buscando a Deus. Então até nessa forma de se apresentar de longe é diferente das atitudes do publicano e do fariseu e do publicano. E prosseguindo aqui na leitura do versículo 13, diz o seguinte: nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Esse batia no peito dizia como ele reconhece os seus próprios pecados. Era uma forma dele reconhecer as suas próprias falhas, esse bater no peito do
publicano. E aí deixo para a sua reflexão Salmo 51, verso 3, que diz basicamente isso que nós estamos tratando, de nós reconhecermos os nossos pecados. Além de esse bater no peito expressar uma culpa e um pesar diante dos seus próprios erros que eles cometiam diante de Deus. Então perceba que a atitude do publicano é completamente diferente da do fariseu. E dizendo o seguinte: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Glórias a Deus por isso. A oração do publicano é simples assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa frase representa três grandes verdades que o publicano se apresenta de Deus. Primeiro, que ele era um pecador. Segundo, que ele merecia o castigo divino. E terceiro, que ele implora pelo perdão divino. Então, diante dessa pequena frase, diante dessa pequena oração, o publicano apresenta mais a sua real condição diante de Deus de que o próprio fariseu, que usa muitas palavras, mas que no fundo não disse nada diante do Senhor. Diante disso, nós podemos dizer o seguinte, que a oração, de certa forma, não é muito pelo falar, mas está muito ligado com as motivações que o leva a nós orarmos diante do Senhor. Glórias a Deus por isso. Surpreendentemente, Jesus atentou à oração do publicano, que era o pecador, isto é, aquele que era odiado por todos. Glórias a Deus por isso. Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte, que de forma surpreendente, Cristo atendeu à oração do fariseu? Não, mas Cristo atendeu à oração do publicano, que era o pecador, aquele que era odiado por todos, aqueles que tinha tudo para dar errado na sua vida, mas saiu justificado, recebeu a misericórdia, recebeu o perdão divino. Ele foi feito filho de Deus, conforme encontra-se em João capítulo 1, versículo 12, e ele se tornou filho de Deus por adoção. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Glórias a Deus. O publicano foi justificado pelo quê? Pela sua sinceridade e também pelo seu arrependimento. E é isso que deve ficar de ensinamento para as nossas vidas, de que a oração do fariseu foi feita de forma orgulhosa, glorificando-se a si mesmo, ao passo que o publicano, com sinceridade e arrependimento, alcançou o favor divino na sua vida. Glórias a Deus por isso. E agora, como uma conclusão para nós finalizarmos a nossa lição, quero deixar o seguinte, que as nossas orações são respondidas com base na meritocracia religiosa ou na graça de Deus. E aí fica esse questionamento. As nossas orações diante de Deus são respondidas pela nossa meritocracia religiosa como o fariseu ou de acordo com a graça de Deus como o publicano? Glórias a Deus por isso. O fariseu representa a pessoa que ora bastante, mas não tem uma atitude sincera diante de Deus, diferentemente do publicano, que ora pouco, ora com poucas palavras, mas ele consegue dizer muito mais a respeito de si mesmo para Deus na sua oração. E o publicano vai representar a pessoa que ora com sinceridade e arrependimento. Também já falei sobre isso. E aí fica aquela reflexão, fica aquela aplicação que já está clássica aqui nos nossos vídeos. E nessa oração, quem somos nós? Nesta parábola, quem nós somos? Ou nós somos o publicano, ou nós somos o fariseu. Ou nós somos os fariseus, ou nós somos os publicanos aqui nesta parábola. Espero que tanto a sua quanto a minha resposta seja com que nós oremos como a oração deste publicano, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou apenas um miserável pecador. Diz muito sobre a sua motivação interna diante do Senhor. E por fim, quero aqui deixar o seguinte questionamento para a sua reflexão. Qual é o princípio por trás desta parábola? O que Cristo ensina por trás desta parábola, que já falei muito sobre ela aqui neste vídeo,
e já aprendemos muito, mas qual é o princípio por trás que está desta parábola? No versículo de número 9 diz muito sobre o princípio que está contido nela, que é: crendo que eram justos, mas desprezavam os outros. Este é o princípio básico que está por trás da parábola, mas também existe algumas outras coisas que faço a questão de ler a vocês. O princípio por trás de toda a parábola está muito claro: aquele que se exalta será humilhado. Ninguém possui algo que possa se orgulhar diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. O pecador arrependido, que humildemente busca a misericórdia de Deus, certamente a encontrará. Aliás, é justamente o que trata o texto do dia em Lucas capítulo 18, versículo de número 14. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glórias a Deus por isso. Então, peço a você também, mais uma vez, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a tua vida, que estes ensinamentos fiquem dentro do seu coração, assim como fique dentro do meu. E que na próxima semana aqui estamos para juntos aprendermos a palavra do Senhor. E EBD Núcleo, priorizando a palavra de Deus.